Ao vivo, então, para Brasília. A gente continua em Brasília com Bruno Pinheiro agora, falando as informações para a gente, a movimentação. Como é que tá aí, Bruno? O que você traz para a gente de bastidor? Oi, Paula. Ótimo dia a você, a quem nos acompanha. A gente ainda consegue ver que essa articulação, ela segue até na última hora, na verdade, aqui no Congresso Nacional, essa eleição que acaba movimentando um pouco mais aqui no Senado. Os parlamentares estavam em algumas reuniões e começam a chegar, então, para ir até o local de votação, para ir ao plenário do Senado Federal, onde a votação acontece de fato. Porque não é somente a escolha do presidente aqui do Senado ou da Câmara dos Deputados. Tem também essa configuração sobre as mesas, sobre as comissões, e isso está sendo feito a divisão neste momento. Conversava com nomes da oposição agora na parte da manhã, inclusive por volta das 9 da manhã, eles se reuniram para ter ali, para defender a pauta, para alinhar o discurso também, né? O que estão fazendo a composição com o senador Davi Alcolumbre, que é o nome que recebeu apoio por parte do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, mas também conseguiu apoio de nomes aliados por parte do governo. E aí o que a gente vê é que nessa configuração acabou sendo aliado um espaço para ambos os lados, e assim eu até ouvi do ministro do governo agora há pouco que o nome do líder e do vice de Alcolumbre, que é o senador Eduardo Gomes, é um nome que consegue ter um diálogo com ambos os lados, consegue falar com a ala governista e consegue falar também com a oposição. Agora, o que eu ouvi hoje um pouco mais cedo sobre os nomes de Rodrigo Pacheco, que está saindo da presidência do Senado hoje, e de Arthur Lira, que também está saindo da presidência da Câmara dos Deputados. Ouvi de um importante nome do governo, o ministro, inclusive, que esses nomes reúnem todas as credenciais para ocupar um espaço na esplanada dos ministérios. Inicialmente, na última semana, a gente via um discurso de que não tinha esse convite. Agora, a gente já começa a ouvir que sim, existem todas as credenciais para, de fato, assumir este cargo na esplanada dos ministérios no governo Lula. A gente vai conversar em minutos com a senadora Soraya Tronic, que também está aqui, disputa a presidência do Senado, e a gente viu que essa corrida começou muito cedo aqui no Senado Federal, mas Alcolumbre, que escolheu fazer uma campanha um pouco mais reservada, sem conversar com jornalistas, sem dar muitas declarações, ele chega então nessa reta final sem nenhuma declaração tão forte. Ele fez uma articulação nos bastidores. É a forma que Alcolumbre ficou muito conhecido, por agir realmente nos bastidores nessa articulação. E aí a gente relembra, inclusive, que Alcolumbre, durante os últimos dias, os últimos meses, ele fez até alguns enfrentamentos com a ala governista, o que assusta, viu, o parte do governo, essa chegada de Alcolumbre na presidência do Senado. Diante disso, o que Lula já tem feito? Refinado esse relacionamento com o senador Davi Alcolumbre. Inclusive, hoje também começa as indicações para algumas diretorias de algumas agências reguladoras. Antes de enviar esses nomes para o Senado Federal, o governo tem feito várias consultas a Davi Alcolumbre para sentir, ou seja, dar a ele um conforto de que ele está em casa, de que existe um cenário confortável para esta recepção de Davi Alcolumbre. Tudo que o governo não quer é ter essa inimizade com o novo presidente do Senado Federal. Eu estou aqui ao lado da senadora, que está finalizando uma entrevista. Ela já fala com a gente vai conversando então e tocando esse início de eleição aqui no Senado Federal. Paula Nobre. Neste momento. Quero falar com Felipe Monteiro, que está aqui no estúdio com a gente. Felipe, você acredita em discussões mais espinhosas no Senado neste ano de 2025 em relação enfim, eleições, em relação a pautas um pouco mais difíceis? Certamente. Eu imagino que o Senado Federal, a Câmara dos Deputados, terão um papel primordial e um papel de pautar vários assuntos de interesse do Brasil. Até porque é bom lembrar que esses 2 últimos anos são os 2 últimos anos que precedem as eleições nacionais, novamente, para presidência da República e para a própria escolha da população em relação aos parlamentares que irão representá-las, né? Então, são 2 anos em que a gente vai ver o poder legislativo, seja o Senado Federal, seja a Câmara dos Deputados, pautando várias discussões de interesse nacional. Agora, é claro, né, que o Senado Federal e a Câmara dos Deputados têm um viés, né, e tem uma composição muito mais conservadora.
E a população do Brasil, de certa forma, é uma população que tem na sua maioria, né, o conservadorismo. Então a gente vai ver realmente as pautas de segurança pública sendo travadas no Congresso Nacional, até porque o projeto de lei encampado pelo ministro Lewandowski, né, do Sistema Único de Segurança Pública está no Congresso Nacional, então a gente vai ver esse tema voltando, a gente vai ver questões de aborto também voltando na temática do Poder Legislativo, tudo isso visando no horizonte as eleições de 2026. Então, com toda certeza, esses temas espinhosos, esses temas de interesse nacional serão travados na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. O que acontece, na minha visão, é que a relação com o governo federal, tanto por parte de Hugo Motta quanto de Davi Alcolumbre, que tem uma postura política, apesar de discreta, bastante mais dura, no meu modo de ver, do que o Rodrigo Pacheco, é que, à medida que o governo for se enfraquecendo, em razão das questões econômicas, em razão da realidade da criminalidade no Brasil, um problema que não está no caminho de ser solucionado, e tantos outros problemas que o país tem e que o governo federal não está atuando para resolver, esse governo federal mais fraco vai deixar Câmara e Senado mais fortes. E na figura dos presidentes das duas casas, a gente verá uma ação política que vai ser no sentido de atender interesses eleitorais de 2026. Portanto, se houver o crescimento de outro candidato, um candidato da direita, que ainda está ali buscando, né, o grupo da direita buscando quem serão seus representantes nas eleições de 2026, se surgir alguém que coloque de forma muito evidente que o governo terá uma dificuldade muito grande de se reeleger, tenho certeza que tanto Hugo Motta, que é do Republicanos, como Davi Alcolumbre, que é do União Brasil, irão dar as costas ao governo federal, ao presidente Lula, e vão se alinhar, já alimentando a expectativa de poder para o próximo mandato. Lembrando que Davi Alcolumbre e Hugo Motta, conforme mudar a legislatura, poderão ser candidatos à reeleição. E essa vida de presidente da Câmara e presidente do Senado é maravilhosa, a gente precisa lembrar disso. Casa fantástica em Brasília, avião da FAB para todo lado, muita paparicação, muito poder, muita gente ali no entorno pedindo ajuda e tal, e eles obviamente não vão querer abrir mão disso. Com toda certeza, mas alguns contextos também a gente precisa trazer para análise, né? Porque o governo federal está enfraquecido, a popularidade do presidente Lula caiu, né? Pela primeira vez, inclusive, desde quando assumiu. Realmente as pessoas estão com um índice de rejeição mais alto, então tem essa questão. O Lira recentemente falou, a gente trouxe informação com o Bruno Pinheiro dizendo sobre esses bastidores, que eles podem compor o governo, né, ser incorporados também como ministros, mas o próprio Lira disse que vai avaliar as condições do governo, porque ninguém quer entrar num barco que está afundando. Durante também essa semana, o presidente Lula falou que o mar está revolto em relação à questão dos alimentos, medidas que estão sendo implementadas na tentativa de frear realmente a inflação. Então, tem todos esses contornos em relação à reforma ministerial, que o Bruno trouxe a informação sobre alguns nomes que estão sendo ventilados, mas fato é que a reforma ministerial que vai ser o ponto-chave também daqui para frente. Vocês acreditam nisso também, Felipe Monteiro? Um ponto interessante, David. Claro que o governo vive um momento muito delicado, né? A popularidade caindo, inflação alta. A gente sabe que nada incomoda o brasileiro mais do que as questões do bolso, né? Quando o brasileiro sente, né, o bolso, né, pesado, ele acaba indo contra o governo. E é bom lembrar que ano passado a inflação de alimentos, né, atingiu cerca de 10%, né? Ou seja, algo assim realmente absurdo. Por isso que o governo está preocupado nesses próximos 2 anos em combater a inflação e resolver a questão dos preços dos alimentos. E a gente sabe que 2026, né, tem eleição. E é natural, né, que os parlamentares comecem a olhar o governo com uma certa desconfiança e até pensando na sobrevivência dele nas eleições de 2026. Então é natural que, se o governo não conseguir ter um aumento de popularidade e resolver o problema da economia, esses parlamentares que agora ocupam a base do governo passem para a base da oposição.
Mas tem uma questão também que eu acho que é importante destacar. Não dá para a gente, apesar dos pesares, apesar da popularidade do governo, apesar da economia, não dá para a gente menosprezar, né, a força política do Lula. Né? O Lula, querendo ou não, ele é um político de alta envergadura. Então, eu sinto também uma dificuldade desses parlamentares ao ver as opções da direita, ao ver as opções que estão colocadas, vão ser colocadas em 2026, achar alguém que consiga fazer frente ao Lula. Claro que as eleições só decidem nas urnas no final, né? Mas apesar da popularidade do Lula ter caído, eu vejo uma certa dificuldade desses parlamentares saírem do barco também, porque, querendo ou não, o governo federal pode ajudar também por meio de emendas, por meio de indicação de ministérios e de cargos executivos, pode ajudar esses parlamentares também a catapultar a sua candidatura em 2026. Então não dá também para menosprezar a força do Poder Executivo nesse cenário. Bom, Pepe, mas aí a gente precisa lembrar que os partidos, eles já estão declarando que o governo está indo muito mal. Entretanto, eles não saem do governo, continuam com os seus indicados lá ocupando lugar no ministério. E nesta reforma ministerial, tenho certeza que, se puderem, vão aumentar a sua participação no governo. Por quê? Porque querem dinheiro, querem espaço para colocar ali os seus apoiadores, os seus cabos eleitorais, e querem o dinheiro público, querem mandar no dinheiro público, e quanto mais, melhor. Essa é a lógica que impera hoje no ambiente político. E aí o presidente, que está completamente enfraquecido, ele vai entregando tudo que ele tem para ele sobreviver até o final do mandato.